Vocês, a gente vai falar de Pêssego hoje, tá? Eu ia falar de Save, mas é difícil, né, de não falar de Pêssego antes da festa começar. E queria falar de uma parte específica da Haggadah, né, toda aquela história que a gente faz na primeira e segunda noite de Pêssego, principalmente, pra gente recontar. É importante que seja recontado, quem puder fazer com as famílias faça. É muito importante. E a gente sabe que a Haggadah começa com toda explicação do que é que está acontecendo e tudo mais, e a gente chega numa parte que de alguma forma é negligenciada ou ignorada. Assim, a gente passa a batida e a gente não. Por algum motivo a gente não discute muito essa parte específica, né? Que é a hora das perguntas, né? Tem todas aquelas perguntas, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, e a gente chega num determinado momento que tem 4 perguntas diferentes de 4 crianças diferentes, né? A gente tem o Raham, o sábio, a criança sábia, o que a criança sábia pergunta. A gente tem o Tam, que é o simples, é o que ainda não estudou direito, não sabe muita coisa, ele faz uma pergunta mais simples. Tem a do que a gente chama de Rachá, né? O malvado ou maldoso, criança maldosa, que faz uma pergunta também. E tem uma pergunta que não é uma pergunta, né? Que é o que não sabe perguntar, a criança que ainda não sabe perguntar. Então a criança que não sabe perguntar só recebe a informação de graça, vamos dizer assim. E a gente vai concentrar hoje na pergunta e na resposta do Rachá, tá? Do filho mau, né? E aí eu botei aí no número 1 das notinhas aí a fala do Rachá, né? A fala da criança ruim. Então, Rachá Mahu Omer, né? O que diz o mal? Ma avodah hazot lachem. Então, o que é? Por que vocês fazem? Para que vocês estão fazendo essas coisas aí? Para que vocês estão se ocupando desse trem, né? E aí a Haggadah, é engraçada que a Haggadah ela faz uma espécie de uma encenação assim. Vocês, né? Essa Haggadah em português ele disse. Então, você está se excluindo, né? Ele acha que os preceitos de Peça são para vocês, não para ele, né? Ao excluir-se, a Haggadah diz, ele demonstra que não ele demonstra que não acredita na Torá e portanto o pai duro deve dizer-lhe: a Torá disse também, por isso Hashem me fez sair do Egito, a mim, não a ele, pois se estivesse lá, não teria merecido ser salvo. Tem uma parte interessante, essa tradução, a maior parte da Sefer eu só fiz uma modificação eu vou explicar depois o porquê. Mas essa parte aí do pai deve ser duro, né? Que é Hakecha et shinav, quer dizer literalmente você dá uma porrada pra fazer os dentes dele cair. Então é meio complicada essa passagem, vamos dizer assim, né? É uma passagem meio complicada. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é quem é essa criança, né? Que criança é essa que é tratada dessa forma? E desde quando a gente tem esse costume de chamar os nossos filhos de Erechaim, de Irachá, né? Então, a gente falou de Chutzpah algumas semanas para trás, né? Da teimosia, né? Aquela coisa toda. E se é uma pessoa que está agindo com essa Chutzpah negativa, com essa teimosia negativa, ele está se separando da família de alguma forma, ou está querendo causar, né? No fim das contas, existem razões para isso. A pessoa está sentindo dor, a pessoa está se sentindo excluída, né? Ela está se sentindo distante. Às vezes, ela está mal por algum motivo e por isso ela desconta nos outros. Isso acontece, né? Então, o que a gente tinha que fazer como uma reação a isso? A gente devia se aproximar, a gente devia tentar inspirar a pessoa, a gente devia tentar elevar a pessoa de alguma forma, né? Afinal, esse é o caminho que a gente costuma seguir, né? Então, a gente tenta levantar aqueles que estão para baixo, em geral. Não é isso que a gente faz, né? A gente tenta alegrar a alma. Esse é o caminho, normalmente, que o judaísmo segue, né? Então, como que essa resposta pro Rachá cabe dentro do entendimento da Torá? Como que isso é possível? Sendo que a gente fala que Deracheh Noah, né? Então, os caminhos da Torá são agradáveis, né? Como é que a gente pode dizer que os caminhos da Torá são agradáveis e a resposta pro filho que faz uma pergunta maldosa de alguma forma é essa,
Né? Como é que a gente pode conciliar as duas coisas? Né? Qual que é a nossa forma de lidar com o mal? No fim, a pergunta é essa. Como é que a gente lida com o mal dentro do judaísmo? Se a gente tem amigos, familiares que podem ser caracterizados como rechaim, como pessoas ruins, como é que a gente lida com isso? E aí tem uma Gemara em Berachot, no número 2, em Berachot 10a, que conta a história do Rabi Meir, com os vizinhos dele com os quais ele não se dava muito bem. E aí diz o seguinte: os vândalos da vizinhança do Rabi Meir causavam-lhe grande angústia, enchiam o saco dele. Rabi Meir pediu para que Hashem tivesse misericórdia deles para que morressem. Meio pesado também, né? Mas aí vem a esposa de Rabi Meir, e aí vem a famosa sabedoria feminina, Berúria, e disse para ele: o que você estava pensando quando você pediu pela morte dessas pessoas? E aí ela fala, ela tá citando a fonte que talvez desse base para ele falar isso, que seria esse Terrilim aí, esse salmo: os pecadores desaparecerão da terra. Aí o problema é que a escrita lá tá escrito Hataim, né? E aí ela pergunta, você tá lendo como Rotim, que é pecadores, né, que são as pessoas que fazem coisa errada? Mas está escrito pecados, está escrito transgressões. Hataim quer dizer transgressão, não quer dizer pecadores, quer dizer os transgressões, né? É um plural de het, né? É o plural de het. E além do mais, no final do verso, segundo a Gemara, diz: não existirão mais iníquos. Ou seja, as transgressões vão sumir e não vão existir mais pessoas que fazem o mal. Quando o mal deixa de existir, automaticamente as pessoas que fazem o mal não existem mais, porque não tem mais como. Portanto, peça por misericórdia, diz ela, para que se arrependam e façam techuvá, né? Mudem o jeito de agir, né? Rabi Meir viu que Berúria estava certa, rezou pela misericórdia e dessa forma eles se arrependeram. Tá? Então, nossa resposta pro mal não é a gente desejar que pessoas más morram ou qualquer coisa parecida, mas que o mal em si não exista. A gente pede para aqueles que se desviam de alguma forma muito negativa para que eles voltem e façam techuvá. Essa é a grande lição dessa porção aqui. Né? A gente não lida com o mal dizendo que você não merece nada, você não mereceria ser salvo e eu vou quebrar seus dentes. A gente não lida com as coisas desse jeito. Né? E aí o Balatânia, ele pergunta se é possível, se é permitido você detestar ou odiar alguém, né? Se você sentir sinar por alguém, né? E ele comenta sobre a Gemara em Pesachim, tem uma Gemara que discute isso, eu não botei aí porque é uma discussão meio longa, sobre a permissão de detestar ou não alguém no caso de você ir lá repreender a pessoa, falar que ela tá fazendo uma coisa errada e você ser ignorado. A Gemara fala que nesse caso, se você foi lá e disse que a pessoa está fazendo errado e ela absolutamente ignora, você está permitido a odiar ou detestar essa pessoa. Aí você fica assim, tá, como que isso funciona? E aí o Tânia explica essa situação. Ele explica mais ou menos o seguinte, que isso vale para um caso de alguém que é muito próximo de você, tá? Porque assim as suas palavras têm algum tipo de peso, elas têm algum efeito, tem alguma chance de surtir efeito. Se você tá vendo uma pessoa fazendo uma coisa errada na rua e você vai lá e fala, não, você tá fazendo isso errado, a pessoa vai te ignorar, é natural. Te conheço, né? A famosa pergunta, te conheço. Então, porque você tem uma impressão que a pessoa é ruim ou ela é arrogante de alguma forma, você não pode, simplesmente por essa impressão, você não pode agir em cima disso. Então, você não pode esperar que as suas advertências tenham algum peso, se você não conhece ela. E por isso, o Tânia explica que você não tem nem perto do direito de odiar essa pessoa. Você nem conhece, né? Então, a gente tem que seguir, segundo o Tânia, aquela Mishnah em Pirkei Avot que diz: amai as pessoas e aproxime-as da Torá. Tá? Então, amando as pessoas que você vai aproximá-las da Torá. Então, a Mishnah, ela não usa a palavra pessoas no hebraico, ela vai usar a palavra beriot, criações, tá? No lugar de pessoas, para ensinar justamente que você tem que agir bem com qualquer criatura, né? Haja
com uma criatura que é pequena, que a resposta tem que ser amar essa criatura, porque o amor tem essa possibilidade de aproximar essas pessoas da Torá. E fazer com que aqueles próximos de nós, vamos dizer assim, o que a gente faz quando aquelas pessoas que são próximas a nós não escutam quando a gente fala que tem alguma coisa errada, por exemplo? E aí tem uma mitzvah relacionada ao desprezo. Isso o Tânia fala. Você despreza ela de alguma forma. Só que isso automaticamente gera uma segunda mitzvah, que é de amar a pessoa. E aí ele vai ficar assim. Então, você pode odiar e amar a pessoa ao mesmo tempo? Como é que isso funciona? As duas podem acontecer ao mesmo tempo. Você tem ódio pelo mal que ele causa, pelo mal que tem ali dentro. Mas você ama baseado no bem que existe de fato ali dentro. Então, que é uma coisa permanente. O mal, ele é momentâneo e o bem, no caso, é permanente. Porque dentro de cada pessoa tem uma Neshama, e essa Neshama tem origem divina. A alma tem origem divina. E, portanto, ela é um bem maior nesse sentido. Né? E aí ele fala que, com o tempo, a Havá, o amor, vai neutralizar a Siná, vai neutralizar o ódio. E aí ele usa um termo poético muito bonito, ele fala que o amor vai fluir como uma fonte natural de água. Né? E isso é muito interessante, que a gente... O que ele está explicando? Você não odeia a pessoa, você odeia o comportamento. Né? Você odeia aquilo que é ruim, não a pessoa em si. Você ama o bem que está dentro dela. Por mais que você tenha que cavar a fundo para achar. Às vezes acontece, né? Você tem que procurar muito, né? Mas ainda assim a gente tem que lembrar que sempre existe essa ideia. Então a Guemará, lá em Berachot, falou pra gente rezar por aquelas pessoas que fazem o mal, para que elas possam fazer techuvá. Que elas possam entender, para se redimir de alguma forma, que aquele... para possam entender de alguma forma que aquele bem que existe dentro delas é maior do que aquelas ações. Né? E o Balatani, ele acaba dizendo que essa permissão para odiar, permissão bem entre aspas, deixar bem claro, é odiar as ações, é odiar a coisa ruim, não necessariamente a pessoa, porque ainda assim a gente tem que amar a pessoa por causa daquele bem que existe de fato dentro delas. E aí para permitir a superação por parte do amor em cima do ódio, né, no caso. Então, eu até comentei com a Tamara hoje cedo sobre essa carta do Rav Kook, Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Ele escreveu essa carta em 1908, falando sobre como lidar com as pessoas que são vistas como Reshaim, como são vistas como ruins, vamos dizer assim. E ele entra nesse debate gigante que ganhou muita força no começo do século XX, quando o povo aos pouquinhos começou a reabitar Israel. O pessoal foi começando a entrar ali aos pouquinhos e tudo mais. Antes da criação do Estado de fato, antes da... Não sei, não vou usar a terminologia errada aqui, mas enfim. Então a gente tinha muitos jovens sionistas entrando e muitos, inclusive, que eram de alguma forma antirreligiosos, né? Que iam ativamente contra isso. Mas eles estavam lá para reconstruir Israel. E aí a pergunta que a pessoa faz para Rav Kook é como é que a gente lida com esse sentimento? Porque isso parece contra a Torá. E o Rav Kook, ele recebe essa carta perguntando exatamente isso. E aí ele escreve, não tem a carta inteira aqui, mas eu vou ler um pedaço aqui. A tradução é minha, então se estiver meio ruim, a culpa é minha. Ele diz assim: meu amigo, eu entendo a dor pela qual você passa. Afinal, é uma situação muito difícil. Mas se você seguir o caminho que muitos seguem, ou seja, deixar essas crianças soltas, fazendo o que elas quiserem, longe da Torá, levados por esse tempo tumultuoso no qual vivendo, mal sabia ele o quanto que pioraria. É melhor que simplesmente deixe-os viver e morrer. Então deixa eles lá. Se você não está interessado, se você só vai criticar, deixa eles lá. Melhor não falar. Então eu te digo isso. Isso não é o que Hashem quer. Não se desconecte deles. Não deixe de falar com eles, ou de amá-los, ou tratá-los como seres humanos dignos de respeito. A santidade de Israel está escondida dentro de todos eles. É quase uma referência ao Tânia, né? O que eu falei antes. E temos que ver as belas midot, as belas características escondidas dentro de cada um deles. Não vê-los como Reshaim, isso é muito importante. É importante a gente não vê-los como pessoas ruins. Pois seguem o que os olhos deles veem. Eles seguem o instinto animal, eles estão seguindo aquilo que eles acham que é certo. Não tem um objetivo, sem nenhum objetivo de fazer a coisa certa, segundo ele. Você deve saber que
quanto você puder, deve sempre ajudar, mesmo que apenas fisicamente, levando comida, ou seja, parnassá, encorajando-os a continuar seu trabalho. Não se preocupe se não estiver falando tudo de forma correta, porque ao final das contas existe uma promessa de que se dissermos coisas usando nosso coração, isso sim terá um impacto verdadeiro. Mas fazer um pouco, mesmo um pouco que seja, é muito importante. Não deixe esses jovens sozinhos. Então, qual que é o jeito de lidar com aquela coisa que a gente percebe como mal, independentemente da sua visão? É esse. É você se aproximar, amar e desse jeito tentar trazer a Torá mais perto. Né? E o que está acontecendo na Agadá? A gente tem que voltar para a Agadá agora. O que está acontecendo nessa história do menino? Né? Senta aí, seu horroroso, né? Se você tivesse lá no Egito, Hashem ia ter feito uma praga só pra você. É quase isso que ele tá dizendo, né? Ia ter 11 pragas, não 10. Vai ser uma especial pra você. Né? Você não ia merecer ser salvo. O que isso quer dizer no fim das contas? Qual que é a dificuldade que a gente tem com isso? Tem uma história interessante do Rabi, do Ber Maim Haim, né? O Rabi Haim Tierer. Ele teve alguns filhos que se destacaram no mundo das yeshivot, né? Seguir os passos dele, no caso, e só que o filho dele mais novo não fazia isso, né? O filho dele mais novo era o típico adolescente que caçoava dos costumes, caçoava do pai, fazia piada com os rituais, falava mal do que acontecia dentro da família, né? O Rab Meir foi um dos talmidim famosos do Be'er Maim Haim, né? E ele ficava bem ansioso com essa história. Toda vez que ele tinha que lidar com o filho dele, ele ficava ansioso, ele ficava nervoso com o que estava acontecendo. Mas ele ficava impressionado também que o rabino dele, em momento algum, se afetava com aquela situação. Ele levava tudo numa boa, não perdia a paciência, não era grosseiro, parecia deixar aquela história toda pra lá. E ele sempre se perguntava como que ele é capaz de lidar com isso, como que ele é capaz de lidar com essa situação toda. E aí um dia eles estavam conversando e a conversa acabou chegando na família do Ber Maim Haim, né? E quando o rabino começou a falar do filho mais novo, o aluno começou a ouvir elogios, começou a ouvir honras, começou a falar, não, porque ele é muito... As midot boas dele são muito legais, ele é muito sincero, ele tem um potencial muito grande, não sei o que. E aí ele comenta que quando você ouvia o pai falando do filho, parecia que ele era uma outra pessoa, parecia uma outra... não era aquela fonte de disputa, vamos dizer assim. E aí ele tomou coragem e perguntou pro mestre dele, né? Como que você consegue fazer isso? Como é que você consegue amar tanto assim? O Ben Maim Haim parou, olhou para ele, aí olhou bem no fundo dos olhos e disse para ele assim, tudo que eu sei é que se eu sou capaz de ver além das dificuldades do meu filho, além desse ódio inexplicável que ele tem por tudo aquilo que a gente faz, se eu continuar amando ele, abraçando ele, medida por medida, Hashem vai ser capaz de ver além dos nossos defeitos também. E todo mundo que age dessa forma, todos nós, ele explica, a gente tem alguém dentro da gente também que age dessa forma. Isso não só dentro da gente, como em volta da gente. Tem pessoas que de vez em quando agem desse jeito. Chega num tópico lá que ele não gosta, ele caçoa, ele briga, ele cria um escândalo, qualquer coisa parecida. E aí, ele diz assim, tudo que a gente quer é que Hashem diga sobre nós também, tudo bem que você não se importe ou que você tenha dificuldade com isso ou com aquilo. Isso tem que ser trabalhado. Mas eu te amo e quero te ajudar. Assim como a gente quer ouvir isso de Hashem, as pessoas que a gente vê da mesma forma, a gente também tem que dizer isso para elas. Isso é importante. Então isso é midá que negue midá, isso é medida por medida, né? E essa é a forma de lidar com o Urachá, no fim das contas. Essa é a forma de lidar com a pessoa com a qual a gente tem dificuldade. O autor da Agadá tá querendo dizer uma coisa muito específica com essa história toda de quebrar os dentes, de dizer que você não merece e tudo mais, né? A gente tem várias coisas para falar durante a Haggadah. E logo a gente se esquece dessa frase esquisita aí, né?
A gente se esquece dessa resposta atravessada do pai para o filho. Mas a gente tem que se perguntar, de onde é que vem essas perguntas dos 4 filhos? Isso aí vem da Guemará de Jerusalém, vem do Talmud de Jerusalém, do Yerushalmi, e é por causa de 4 conversas que a gente tem dentro da Torá. Quando a gente fala para as crianças sobre Emuná, sobre as fundações do judaísmo, aquilo que baseia o judaísmo, o Yerushalmi diz que por causa dessas formas de explicar Emuná, é o jeito diferente de explicar Emuná para 4 tipos de pessoas diferentes. Né? A gente não fala em Sukkot que as espécies de Sukkot representam os 4 tipos de judeus, é mais ou menos a mesma coisa. Número 3 aí tem a primeira pergunta, a pergunta do Chacham. Tá? Em Devarim, no Perek 6, diz assim: quando teu filho te perguntar amanhã, ou seja, no futuro, dizendo o que significam esses testemunhos, estatutos e juízos que Hashem, nosso Deus, vos ordenou. E dirás a teu filho, fomos escravos do faraó no Egito, mas Hashem nos tirou do Egito com mão forte. Essa é, como eu falei, a pergunta do Chacham. Mesmo que ele tenha dito etchem, né, porque ele fala assim, que Ishalecha Benecha Mahar Lemor, né? Ou seja, ele está falando Lechem, ele fala Etchem no final, né? Tzivah Hashem Eloheinu Etchem. Então, o que é que Hashem, nosso Deus, ordenou para vocês, né? Mesmo ele se tirando da história, ele se inclui no Eloqueno, né? Ele está falando nosso Deus. Então, eu faço parte dessa história, mas eu não estou entendendo. É basicamente isso que quer dizer. Né? Então, por que vocês estão fazendo isso? Eu quero saber para fazer também. Então a resposta da história acaba sendo básica. Né? Não, a gente faz isso porque a gente foi escravo, etc. E na Parashá Bo, a gente tem as outras 3 conversas. Tá? Número 4, Shemot 13:14 diz o seguinte: e quando seu filho amanhã te perguntar dizendo, o que é isso? Né? Mazot. O que é isso? Dirás a ele, com mão forte Hashem nos tirou do Egito, da casa dos escravos, né? Mimisraim mi beit avadim, né? Essa é a pergunta do Tam, do simples, do que ainda está aprendendo, né? Então, o que é isso tudo? O que é isso? Ele está deixando bem claro que ele está querendo entender também, apesar de não saber exatamente do que se trata. E aí, em Shemot 13:8 tem uma coisa que não é uma pergunta, é uma resposta só. Né? E anunciarás teu filho naquele dia dizendo, por isso Hashem me fez sair da terra do Egito. Essa é a pergunta do que não sabe perguntar, vamos dizer assim. É uma instrução. É aquilo que é dito para a criança que ainda não sabe perguntar. E por último eu deixei o Urachá, e se a gente olhar o Urachá direitinho, a gente vai acabar vendo diferenças na pergunta e na resposta. Tá? Shemot 12, 26, 27. Ve'ha ki omru alechem benechem ma avodat hazot lachem. Então, quando vossos filhos vos disserem que rito é esse para vós? Ou seja, não tem um contexto. O que é isso que vocês estão fazendo aí? Não tem contexto nenhum. Né? E aí a resposta é interessante. Va'amartem zevach pesahu la Hashem. Né? Então, e direis, este é o sacrifício de Pesach para Hashem, que saltou sobre as casas dos filhos de Israel, no Egito, que quando feriu os egípcios, mas livrou as nossas casas, e o povo se curvou e prostrou-se. Então, a gente vê nessas 4 conversas entre pai e filho, uma coisa que é bem diferente na pergunta do Urachá. Né? O Tam e o Chacham começam com a expressão Ishalecha. Mas se a gente voltar lá, eu deixei tudo em negrito aí para ficar bem, bem claro. Ó, o Chacham, lá no 3, começa com Ki Ishalecha. Aí o Tam também no 4 começa com Vechaya Ki Ishalecha. Tá? Enquanto o Urachá, o que é Ishalecha? Perguntarem. Quando eles te perguntarem sobre isso. O Urachá é Yomeru.
Vaiomer, e falou. Ele não tá perguntando nada, ele tá falando. Esse trem aí é o quê? Botou a interrogação só por comodidade no final. Tá? A segunda diferença é a seguinte. Nas duas perguntas, tanto do Raham e do Tam, aparece a palavra lemor. Né? Tá aí também negrito. Do Tam é Vechaya ki shalecha Vinecha Machar Lemor, né? Mazot. Então ele está perguntando. E essa é uma palavra, mesma coisa no Raham, também aparece. O que isso quer dizer? O que essa palavra quer dizer? A palavra Lemor é uma palavra que é usada por Hashem quando Hashem quer dizer para Moshe, então, Vaiomer Hashem el Moshe Lemor. Então, e falou Hashem a Moshe dizendo, né? Normalmente essa tradução, parece uma repetição. Mas essa palavra lemor, quando é uma fala, não uma pergunta, quando é uma ação, ela é uma expressão que a gente está querendo dizer que você vai passar isso para frente. Isso não vai ficar só para você. Né? E essa é a explicação, segundo o Nachman e alguns outros também. Hashem usa essa expressão para dizer que essa informação deve ser passada adiante para o resto do povo. Mas quando ela faz parte de uma pergunta, o que quer dizer? Né? E o Sifri explica. Lemor, nesse caso, eu tenho uma dúvida, porque Moshe usa essa expressão, usa como uma pergunta. Lá na Parashá Vayet Hanan, eu acho. Que ele não pode entrar na terra de Israel e ele fala assim, ele usa essa expressão lemor para perguntar. Então ele está perguntando, eu tenho uma dúvida, eu posso entrar na terra? Se não, me explica o porquê que eu não posso entrar. Né? Então, o lemor bota esse negócio de me explique o que é isso. Né? Não é só uma pergunta, eu quero uma explicação mais detalhada. Né? Então, lemor falta na pergunta do Rachá, falta na pergunta do ruim, do mal. Né? E por último, talvez a mais significativa, a própria resposta é diferente. Quais são as respostas? As respostas, todas elas começam ou com a expressão Ve'amarta livanecha, levincha, ou elav, né? Ou vehigadeta levincha. Né? Essas são as dos três outros, não do Rachá. O que isso quer dizer? Né? No fim das contas. Isso quer dizer que você vai... E dirás a ele, por exemplo. Ou então, e anunciarás a teu filho, ou no caso do Raham, seria, e dirás a teu filho. Tá? A resposta começa assim. Só que a resposta do Rachá começa diferente. Tá? A resposta do Rachá começa dizendo, e direis. Direis a quem, cara pálida? Pelo contexto, a gente assume, é para quem está perguntando, né? Mas essa que é a questão. Por que é diferente? A gente não está especificando para quem está respondendo. Isso é importante. E aí no número 7, aí eu botei o Maaseh Nissim, a explicação do Rabi Yaakov Loberbaum na Haggadah dele. Eu botei a tradução aí? Botei, né? Aqui não está traduzido. Diz assim... Por que a Haggadah decide responder? E aí tem uma diferença na resposta da Haggadah, né? E ele diz assim, por que a Haggadah decide responder a pergunta do Rachá de uma forma diferente? A Torá não responde o Rachá diretamente. Tá? O que isso quer dizer? A Torá, após a pergunta, responde, é Pesach para Hashem. E não diz, você dirá a ele, é Pesach para Hashem. Né? A Torá tem como significado... a oferta do sacrifício para aquele que responde e não para aquele que pergunta. Ou seja, você não está respondendo a Torá não está respondendo o Rachá, a Torá está respondendo quem responde só. Tá? O que isso quer dizer? Pois a pergunta é maldosa e não busca uma resposta de fato. Ou seja, a pessoa está perguntando só para criar um caso. Ela não está perguntando para saber a resposta. Sabe aquela pergunta que você faz só para o outro se enrolar? Já que a pergunta começa com quando seus filhos disserem a você. Né? Então ele está fazendo essa relação que a gente fez no começo. E não diz quando seus filhos perguntarem. Como vemos nas demais perguntas. Do Tam e do Raham.
Agadá, portanto, formula sua resposta irônica para a pergunta retórica da criança. Agadá nos ensina que ele não está realmente perguntando. Então você não tem que respondê-lo também. É tipo assim, você está dando uma resposta, mas você está respondendo para você e não para ele, porque a pergunta que ele fez não é uma pergunta. Então a Torá está explicando o quê? O que você faz quando alguém faz uma pergunta simplesmente para provocar, não para discutir e para tentar entender a resposta de fato. A gente não está falando nem de concordar aqui, porque você pode fazer uma pergunta para uma pessoa por uma coisa que você não concorda, simplesmente para discutir, tentar entender o ponto do outro, tá? Então, para que é isso? Para te fazer pensar que aquilo que você está fazendo é bobagem. Ou tá perguntando por que você se importa com isso? Por que isso é importante? Então, por que você... E isso gera pergunta às vezes na gente. Por que é que eu estou fazendo isso? E o Rabi Yaakov diz aqui, né? Não tem uma resposta. A gente não deve responder isso. Não tem por que responder esse tipo de provocação. A gente tem que responder para nós mesmos. Para que eu devo falar para mim mesmo? Porque se essa pessoa está querendo me provocar, diminuir a Torá, diminuir as mitzvot, diminuir a Agadá, por exemplo, diminuir Pesach, a gente não tem que cair na brincadeira. A gente não pode cair na do outro. A gente não pode entrar no jogo do outro. Então a gente tem que dizer uma coisa para nós mesmos para fortalecer o nosso próprio entendimento. Por que é que eu estou fazendo isso? Ah, porque esse é o sacrifício de Pesach. Para que aquela névoa que é jogada na tua cara não afete você, você volte a enxergar as coisas decentemente, vamos dizer assim. Como você arranca os dentes do Urachá, né? Que foi a expressão que a Agadá usa. É não dando conversa. Né? É não permitindo que você seja provocado pelo mal para te ajudar a entender. Então, a gente não tem por que explicar certas situações. Simplesmente finalizar a conversa, não dar atenção para esse tipo de questionamento. Essa que é a ideia que o Rabi Yaakov está trazendo aqui. Por que não? E essa pergunta é importante. Vamos ensinar, porque ele não sabe, ele está fazendo isso. Ele não sabe nem por que ele está levando isso para o lado ruim. Mas a gente pode ensinar. Mas o que o Urachá está dizendo de fato? E aí o Yerushalmi vê isso claramente como uma afirmação e não como uma pergunta. Ele não está perguntando, ele não quer aprender. O Urachá está simplesmente falando que ele pensa que tudo isso que você está fazendo é bobagem. Que isso não serve para nada. Que não tem uma resposta de fato. Porque não tem uma pergunta. Tá? Então, a gente tem dois tipos de pergunta. Claramente, a gente quer saber sobre o assunto em um deles. Um deles você pergunta para você saber. De novo, não estou falando sobre concordar. Você está querendo simplesmente saber o lado do outro. Você não precisa concordar, você quer aprender e você quer discutir. Isso é bom, o judaísmo gosta disso. O segundo tipo é o não tô nem aí pra tua resposta. Tô perguntando simplesmente para te mostrar como tudo isso é ridículo. Né? E uma pergunta real, no caso da primeira, merece uma resposta de fato. Quando uma pergunta aparece de fato, a pergunta de fato aparece, a gente tem que procurar explicar, procurar ensinar e mostrar o que é a Torá de fato. Porque existem muitas informações que são difundidas por aí que são erradas. Né? Mas o segundo caso, responder só vai fazer com que você perca mais do que ganhe. Porque a pessoa te atiçou e isso faz você validar ela de alguma forma. Ela ganha crédito de alguma forma. Ó, consegui incitar o mal aqui, então tá tudo certo. Consegui botar fogo aqui, o fogo pegou. Tô no lucro. Agora eu vou observar meus frutos. O piromaníaco é assim, né? Ele não bota fogo e sai fora. Ele bota fogo e depois quer olhar o trabalho dele. Né? Então, por isso, a gente não se importa muito, inclusive, com debates que são fora do judaísmo. A gente não fica debatendo com religião A ou religião B para dizer quem que tá certo e quem que tá errado. Porque não faz sentido. É diferente. Né? Principalmente questão religiosa. Né? Aqui no Brasil a gente fala muito. Não se discute futebol, política e religião. Por causa disso, porque a pessoa não está interessada em ouvir o outro lado. E talvez a gente seja culpado disso também. A gente não está interessado em ouvir o outro lado. Tirando casos extremos, obviamente. Né? O Nachmanides teve a discussão em Barcelona, lá com o arcebispo de Barcelona. Mas isso é um caso extremo. Ele foi para salvar a própria vida dele, no caso. Aí ele teve que discutir. Mas a gente não corre ativamente atrás disso. A gente não busca esse tipo de confronto. Né? A pessoa tem direito de pensar o que ela quiser. Mas eu também tenho o direito de não responder uma pergunta que não é uma pergunta.
Essa que é a grande questão. No fim, essa fala, e direis, esse é o sacrifício de peça para Hashem, que a Torá traz, é uma fala para nós mesmos, para que a gente se entenda. E aí, esse que é o negócio. Por isso que a gente, quando a gente volta no Haggadah, a gente vê a mim, né? Se a gente voltar lá no começo da Haggadah, lá no primeiro, diz assim, a Torá diz também, por isso Hashem me fez sair do Egito, a mim, e não a ele, pois se estivesse lá, eu não teria merecido ser salvo, né? Então a mim, por isso, porque eu tô falando pra mim, eu não tô falando pro outro, né? E essa que é a grande questão aqui. Você não tá falando pro Rachá, você tá falando pra mim. E você não teria sido redimido. Isso não é pro Rachá, mas é pra mim. Porque se eu não tivesse essa atitude de fortalecer esse entendimento, eu não teria como eu ter sido redimido. E o que a gente está dizendo aqui? Isso é bem importante, porque 99% das vezes a pessoa que age dessa forma, da forma do Rachá, a pergunta que não é a pergunta, não é necessariamente alguém que nega a Torá, e isso é interessante, né? Mas sim uma mera confusão. Alguém que tem um problema ou sentimento negativo quanto a alguma coisa naquele momento, seja do judaísmo, seja da família, seja o que for. É um outro problema. A gente não costuma ver os Rechaim clássicos, né? Que são idólatras, que são aqueles que querem botar fogo na Torá. A gente não conhece essas pessoas. São raros, Baruch Hashem, são raros hoje em dia, né? Então, os Rechaim hoje, vamos dizer assim, são pessoas que a gente quer trazer para perto, né? São pessoas que a gente vê como distantes quer trazer para perto. Que façam seus caminhos de Teshuvah, né? Que façam os caminhos de redenção. Então, o que é que o Balatané falou? Que a gente ame, abrace, até que passe essa nossa impressão ruim. Porque no fim das contas é sobre Havá, é sobre amor, né? E o autor da Haggadah diz que quando essas perguntas, que não são perguntas, aparecem, a melhor resposta é não responder nada, porque você não quer piorar a situação, né? Mas o mais prático, na verdade, dessa discussão toda, é quando a gente fala de nós mesmos, é quando a gente entra no aspecto de a resposta é pra mim, né? De novo, a gente fala de Mussara aqui pra caramba, né? Eu sempre vou puxar pra esse lado. Então, o que a resposta que a gente dá pra nós mesmos significa quando ela é dita pra dentro, né? O que isso quer dizer? Seja por uma dúvida, porque às vezes a gente escuta alguma coisa que põe um entendimento nosso em dúvida. Peraí, será que eu entendi aquele negócio errado? Ou foi contra alguma coisa que a gente acredita e isso mexeu com a gente de alguma forma. Seja porque o que a pessoa falou, ela falou muito bem, ou seja porque tem sempre aquela vozinha dentro da nossa cabeça que fala assim, ó, você está se esforçando demais, faz menos, ou qualquer coisa parecida. E essa vozinha representa o rachá dentro da gente, né? Representa o que merece a resposta atravessada, vamos dizer assim. E ela costuma perguntar, por que eu tô fazendo tudo isso? É muita coisa pra fazer. Qual que é o objetivo disso tudo? Pra quê? É só pra isso? É só pra me dar bem com essa situação? É só pra... Não, é muito mais que isso, né? Porque a gente sabe qual é a resposta. Qual que é a resposta? Porque Hashem me libertou, e se você estivesse lá perguntando essas coisas, você não ia ter sido salvo, porque você ia estar na dúvida. E isso é muito poderoso no fim das contas. Essa dúvida, pra que é isso tudo? Pra que serve todo esse trabalho? A resposta qual é? Porque Hashem te libertou. E o que é isso? É a parte central do judaísmo. Isso é a fundação dos nossos relacionamentos com Hashem, né? Ele nos tirou da terra do Egito para quê? Para que a gente tenha tempo para adorar Hashem, para que a gente possa se aproximar de Hashem, a gente possa se aproximar dele, para que a gente possa nos dar por inteiro para essa verdade, né? E esse é o verdadeiro serviço da alma, quando a gente fala de Avodah Hashem, né? Então, sem isso a gente não teria o relacionamento com Deus, né? A gente não teria saído do Egito, a gente não mereceria ser salvo. O que a gente está dizendo aqui é, esse é o meu nível de comprometimento. Eu vou embora, eu vou ser liberto, eu vou me libertar dessa situação. Eu tô completamente... Mas quando você sai, o que a Hashem fala é, beleza, se você sair, você tá dentro. Só que você tá completamente dentro. E você sair é você dizer, eu tô completamente dentro. Mesmo que às vezes eu não esteja entendendo por que isso aqui tá difícil, ou saiba todos os detalhes, mas nasce Venishma, né? Faremos e ouviremos.
Eu tô por completo. E esse é o principal. Esse é o cerne do relacionamento com Hashem. Eu citei semana passada o Alter de Novardi, que ele escreve sobre a pergunta do Rachá, né? E consequentemente sobre o que a gente responde para nós mesmos quando a gente responde a pergunta que não é pergunta. Ele explica que ele pergunta, né? Essa pergunta, o que é isso tudo? O que é isso que eu estou fazendo? Não quer dizer só as alahot de Pessah, mas tudo que a gente vive. Por que é que eu tenho que me preocupar em me melhorar? Por que é que eu tenho que melhorar minhas características midot? Por que eu tenho que controlar minha raiva? Os outros que se virem. Por que eu tenho que me importar com isso? Quem gosta de mim, paciência. Não é essa a ideia hoje, né? Quem gosta de mim, eu sou assim, não vou mudar. O judaísmo não vê as coisas dessa forma. A fundação do nosso relacionamento com Hashem, segundo o Alter, eu me lembro, né, eu me lembro da récida do amor que nós tivemos, né, com Hashem, que Hashem teve com a gente. E Hashem diz, vocês foram atrás de mim no deserto. Pensa assim, era uma galera no deserto, como é que é sobreviver 40 anos no deserto? Eles não tinham chance de sobreviver, mas vocês vieram e vocês me seguiram, diz Hashem. Foi necessário coragem para sair. E a gente sabe que muita gente não saiu. Não foram todos os judeus que saíram. Alguns ficaram e morreram lá. Então o que é tudo isso? Ele pergunta. Por que a gente tem que devotar tanto do nosso tempo a tudo isso? E aí ele fala, é por causa da entrega, se entregar por completo. Isso é a fonte do amor. Então, quando você se entrega seu amor, uma hora o amor é completo. Supera o ódio, né? Naquela situação que a gente falou no começo. Então você aceita o chamado de Hashem aqui. Mas se você for com a atitude negativa, você vai ficar com o pé atrás, você vai ficar na dúvida, você vai ficar com medo de sair. Porque você não quer sair do conforto. O Egito era conforto. O pessoal reclama depois. Fala, cadê? Cadê os melões? Cadê a carne que a gente tinha de graça no Egito? Não tem mais. Cadê os pepinos? Né? Eu sempre falo dos pepinos. Quem é que sente falta de pepino? Mas essa atitude negativa faz você ficar. A dúvida faz você não dar o passo para frente. E a gente já citou em outros estudos aqui, esse passo pro abismo, para onde você não sabe o que vai acontecer depois, é sempre o mais importante. O primeiro passo que você está dando para, cara, a partir daqui eu já não sei mais nada. Esse primeiro passo é sempre o mais importante quando a gente fala de grandeza espiritual. Com essa atitude de entrar de alma inteira, você vai ter coragem de ir. Mas se você não tiver essa atitude, você não vai ter a coragem, você não vai ter a bitachon para sair. Você vai continuar sendo escravo. A gente ia ter medo. E esse é o ponto, no fim das contas. A vida joga pra gente essa série de desafios, né? Essa série de dificuldades. Às vezes a Torá, e às vezes essas dificuldades são relacionadas à Torá, estão relacionadas às mitzvot, né? E às vezes a Torá desafia a gente de uma forma muito forte. E muitas vezes isso é culpa nossa, inclusive, né? Muitas vezes a gente faz questão de dificultar e botar mais peso numa situação que não é tão pesada assim. Porque a gente está na dúvida. Então, o Hofetz Haim, ele inclusive fala que quando a gente está estressado por causa do nosso serviço, do nosso avodah Hashem, do nosso relacionamento com Hashem, é porque a gente está arrastando alguma coisa que não devia estar arrastando. A gente está com o pé atrás em algum lugar que a gente não devia estar com o pé atrás. E isso afeta nossas vidas de fato. Hashem acaba dizendo pra gente que isso não é certo. Esse peso que você está arrastando não tem nada a ver comigo. Você que está levando porque quer. Então, no fim das contas, a avodá deve ser levada com leveza, com paz. O objetivo é ter paz interna. Né? E assim a gente tem que encarar o caminho. Essa é a ideia dessa discussão toda aqui. Né? E quando não parece agradável, a gente tem que lembrar que a base é esse relacionamento com Hashem. Que mesmo que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto, a gente faz isso para o nosso bem. A gente faz para crescer, a gente faz isso para não ficar na inércia. Né? E o Rachá da Agadá talvez seja uma pessoa que a gente nunca vai conhecer de fato. A gente tem que saber lidar com perguntas que não são perguntas, né? Mas sim meras provocações. E o melhor que a gente pode fazer, no fim das contas, é dizer alguma coisa para nós mesmos, quando isso acontece. O Rabbeinu Bechaya, no Hovot HaLevavot, nos Deveres do Coração, ele fala sobre a Torahá, que é o repreender, é o ir lá e falar, você está fazendo alguma coisa errada.
é tentar primeiro fazer com que o outro não cometa o erro. E se eu não consigo fazer você parar de cometer o erro, eu tenho que pelo menos tentar falar para você parar. Então primeiro você age para que o outro não cometa o erro. Segundo é você fala, não comete o erro. Mas se nem isso for possível, eu tenho que dizer algo pelo menos dentro do meu coração. E aí a pergunta óbvia que fica é: que diferença isso vai fazer pro outro? Nenhuma. Mas vai fazer alguma coisa pra mim. Vai fazer alguma diferença pra mim. E a gente precisa dessa força às vezes. A gente precisa dessa diferença que vai fazer. Só de receber uma intenção negativa de alguém, isso pode causar um mal na gente. Né? Então a gente precisa de uma coisa para fortalecer nossas mentes, acabar buscando as discussões que vão nos ajudar a crescer, e vão nos ajudar a melhorar, e vão ajudar a melhorar o nosso relacionamento com o Hashem. E a gente possa ter mérito para lidar com essa voz do Rachá dentro da gente, para que a gente possa entender que esse é o serviço da alma, que no fim das contas serve para nos aproximar de Hashem, nos dando por inteiro nesse negócio quando a gente estiver fazendo. E que a gente possa ver aqui lá em breve, todo mundo junto, né? No ano que vem, em Yerushalayim, quem sabe. Boa noite, pessoal. Obrigado pela paciência aí de todo mundo. Vamos finalizar por aqui.